Pessoal, antes de irmos para a parte prática, vamos analisar toda a parte teórica. O hino 415 é um hino de Santa Ceia. Ele pode ser considerado solene, firme, sem exagero na intensidade. A dinâmica está entre meio forte e forte. Também, ele é um hino bem conhecido por causa das passagens melódicas, as vozes conversam entre si e também organistas. Prestem atenção, esse hino tem bastante recursos de dedilhado. Pessoal, o que deve ser analisado? Primeiro, fórmula de compasso e o valor das figuras em cada voz, a tonalidade, os recursos dedilhado e o dedilhado, os acidentes e as respirações. Esses são os pontos mais importantes que não devemos deixar de lado. Pessoal, então aqui, analisando a parte da fórmula, este hino possui compassos alternados. Então, ele começa com uma fórmula 9/8 e logo ele alterna para 6/8. Depois ele retorna 9/8, 6/8. Então, ele tem essa alternância no hino todo. Ele começa com 9/8, portanto é um ternário composto, e muda para o binário composto, 6/8. Pessoal, o valor das figuras aqui, nós temos 9/8, que valerá 1/3, que esse é um composto, certo? Será a colcheia, 2/3 a semínima, 4/3 a mínima, para a esquerda, semicolcheia 1/6 e assim por diante. Também esse hino tem bastante figuras pontuadas, como por exemplo, a semínima pontuada, que valerá 3/3 ou 1 tempo, e a mínima pontuada, que valerá 6/3 ou 2 tempos, tudo bem? A tonalidade do hino, pessoal, não tem nenhum acidente, então é Dó maior, tonalidade maior, e a sua relativa menor, Lá menor. Pessoal, agora, organistas, prestem atenção aqui. Esse hino, como nós já comentamos, tem bastante recursos dedilhados. No início, nós já temos alargamento na mão direita, um deslocamento ali no final do primeiro sistema, alargamento na mão esquerda novamente e também prestem atenção no dedilhado inicial, mudança na mão esquerda e assim por diante. Então, prestem atenção nesses pontos. Os acidentes, pessoal, não temos acidente fixos, porque não tem nenhum acidente ao lado da armadura de clave, porém, tem bastante acidente ocorrente, então prestem atenção para não passar batido. Pessoal, agora análise completa do primeiro sistema. O metrônomo, né? A indicação metronômica está ali, a colcheia, que é a figura que vai fazer a parte da subdivisão, no caso aqui é ternária, porque é um compasso composto, 80 a 100, então 80 é a mínima, 100 é a máxima e 90 é a média. Outros pontos, tonalidade Dó maior e Lá menor, alargamento na mão direita, dedilhado inicial da mão esquerda. Esse é um ritmo tético, ritmo inicial tético porque ele está completo, certo? Binário composto, que foi onde alternou a fórmula de compasso. A respiração, pessoal, vírgula menor, não esqueçam de respirar na introdução, também não passe batido. Ligadura de portamento, deslocamento na mão direita, acidente ocorrente, síncopa no tenor, então prestem atenção. E o valor das figuras também. Pessoal, aqui o valor da figura não vai mudar, porque o número inferior das duas fórmulas de compasso é 8, que no caso é a colcheia, que vale 1/3. Então, só mudará a parte do tempo. O primeiro é um ternário composto, então a divisão, né, será 3 tempos e 9 movimentos, e depois muda para binário composto, 2 tempos e 6 movimentos. O valor das figuras se mantém, certo? Continuando, pessoal, o fim da introdução é logo no segundo sistema, no segundo compasso. Então, introdução grande, prestar bastante atenção aos organistas. Alargamento na mão esquerda, outra síncopa no tenor. Aqui também, a parte das respirações, outra síncopa no tenor novamente. Nota uníssona, a pausa no final do terceiro sistema. Então, contem os tempos certinho, pessoal, não passem por cima da pausa, tudo bem? Passagem na mão esquerda, substituição e assim chega de detalhes. Continuando, pessoal, mais outro sistema. Novamente, ternário composto, depois binário composto. Outra nota uníssona, alargamento, deslizamento, substituição. Percebam que tem bastante recurso dedilhado, assim como já comentamos. Então, prestem atenção nesse dedilhado. Ligadura de valor, mais pausas, ligadura de valor novamente.
E, continuando, indo para o final do hino, acidentes ocorrentes, a fórmula de compasso continua nessa alternância, também síncopa no tenor e também no baixo, ligadura de valor, substituição na mão esquerda, seguidas, aqui substituição do 4 para o 5, depois 4 para o 5 novamente, então prestem atenção. Mais pausas, pessoal, e chegando aqui no fim do hino, nós temos a barra final e também a terminação do hino é masculina. Por quê? Porque o acento tônico está na última nota, certo? Feito isso, já analisamos a parte teórica, vamos agora para a parte prática. Então, aqui no caso, esse hino, ele pode ser considerado um hino firme, solene, certo? Não é aquele hino muito devagar ou intensidade extremamente baixinha. Esse hino, ele tem que ter um equilíbrio na sonoridade, né? Na Santa Ceia tem que ter aquele equilíbrio entre a orquestra, junto com o organista faz parte da orquestra, e a irmandade, certo? Não exagerar muito na intensidade, ok? Mas, pessoal, sempre lembrando, introdução, iremos falar agora. Não faça uma introdução muito baixinha. O porteiro, toda a igreja tem que entender a sua introdução, certo? Ela tem que ser ouvível, não pode ser muito baixa, ok? Então, a introdução é a referência, né? Qual é o hino, qual que é a velocidade. Então, é muito importante que vocês façam num equilíbrio da sonoridade, mas que seja ouvível, bem? Prestem atenção na figuração desse hino. A contagem fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuidado para não inverter os valores. É comum a gente ouvir introduções assim. 1, 2, 3. Ou então trocar. Dá mais tempo na notinha Fá, no caso, seria uma semicolcheia rápida, do que nas próximas. Então, cuidadem, ok? Então, pessoal, a contagem da introdução. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, assim é o correto, certo? Pessoal, vou usar aqui no 100 BPM, que é a máxima do hino, certo? É até recomendado que toque da média para a máxima, né? No caso, próximo da máxima, para não cair muito o andamento, certo? Então, eu irei fazer em 100 BPM. Vamos nessa, então. Respirem, prestem atenção na terminação de frase, abaixa um pouquinho o pedal. Irei fazer, irei falando junto, bem? Vamos nessa. Baixou. Respira. Certo? Então, eu respirei, fiz a terminação de frase, fiz um volume que dê para entender, tudo bem? Então, vamos nessa agora tocar o hino, já iremos falar já alguns pontinhos importantes do hino. Vamos nessa! Iniciando o hino, prestem atenção no Dó da pedaleira, ele troca a oitava, né? Lá de baixo ele vem para cima, logo nesse primeiro sistema. Vamos lá! Pessoal, contem os tempos na mente ou a parte do metrônomo, mas não comam o tempo dessa pausa, tudo bem? Essa pausa ela é invadida facilmente nos cultos na Santa Ceia, no caso. Então, contem o tempinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tira e já retorna depois, bem? Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês aqui é a parte do terceiro sistema, esse famoso pedacinho do tenor e da mão esquerda, né? Tenor e do baixo, prestem atenção, não passem por cima do tenor nem do baixo, afundem a mão, deixem a mão bem para a esquerda mesmo, mas não passem por cima das notas, certo? Então vamos prestar atenção na mão aqui, ó. Um, dois, três, quatro.
o 6 tira. Tudo bem? Vamos continuar o hino, então, ali do 1, 2, 3, do quarto sistema. Então, quarto sistema, vamos continuar. Encerrou a leitura. Bem? Então, pessoal, não esqueçam, terminação de frase, essa pausa aqui logo no fim, depois da ligadura, né? No final do terceiro sistema, pausa. Aqui no quarto sistema, pausa. Quinto sistema, pausa. Tem bastante pausa nesse hino, então contem o tempo dela, certo? Não passem por cima. E essa mão esquerda pega bem separada várias vezes, mas não passa por cima daquele trechinho e dele completo. Tudo bem? Vamos lá, pessoal! Uma coisa para ajudar vocês também é fazer o solfejo e a linguagem rítmica, porque esse hino ele é bem repetitivo. Então ele fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na linguagem rítmica, seria ta, ti, ta, ti, ta, te, ti, ta, ta. Então, ela é bem repetitiva. O primeiro sistema é igual ao segundo, que é igual ao terceiro, que é igual ao quarto. Então, é bem parecido. Isso vai ajudar vocês a encaixar as figurações todas certinhas. Tudo bem? Vamos tocar o hino agora do início ao fim. Prestando atenção nas terminações de frase, nas inspirações e na mão esquerda. Vamos nessa então. Finalizou o hino. Bem, irmãs organistas, prestem atenção nessa mudança do dó. Esse dó muda várias vezes na pedaleira. Cuidado para vocês não irem muito junto com o corpo, tudo bem? Algumas irmãs estão tocando aqui, né, normal, aí vai lá em cima, já vai pro corpo, vem para cá, vem para lá. Cuidado, tudo bem? A pedaleira se move, o seu corpo fica paradinho. Claro, né, que vai ter algum movimento ou outro que é natural, não forçado. Então, não vem com tudo com o corpo, vai para o lado, vem para cá, vai para uma esquerda, vai com o corpo junto, sempre paradinho. Certinho, pessoal? Então, se você gostou dessa análise de hino, não esquece de deixar o seu like, comente aqui abaixo se você está gostando desse quadro de análise de hino e compartilhe com um amigo. Desse modo, nós saberemos que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Deus abençoe e até a próxima!